Boa noite, meus amados, paz do Senhor, amém. Faz tempo que eu não gravo um videozinho aqui no canal e eu senti no coração de estar gravando essa mensagem para vocês. E desde mais, aquele que ainda não é inscrito no canal, já vai lá, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá um link lá, comenta nos vídeos que tem no canal. Quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância, né? E aí leva para mais pessoas. E o intuito do canal é levar a palavra de Deus para várias pessoas, né? Levar a palavra de Deus a toda criatura. Amém, meus amados? E você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, amém? E compartilha esse vídeo com alguém, seja um canal de bênção, né? Na vida de alguém. Às vezes aquela pessoa, você conhece uma pessoa que precisa de uma palavra, e às vezes essa palavra entra de confronto, né, com o coração dela, o que ela necessita, e aí venha ajudar essa pessoa. Então seja um canal de bênção na vida de alguém. Amém, meus amados? E compartilhe essa mensagem. A palavra que eu estou meditando hoje, o texto vai estar em Abacuque. Abacuque 1, profeta Abacuque. Vamos Abacuque do 1 ao 4. Profeta Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos estar lendo aqui. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, sem que tragas salvação? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Amém, meus amados, né? Um texto escrito há muito tempos atrás, né? Que cabe muito bem nos dias de hoje, né? Aqui Abacuque está clamando a Deus, né? Se queixando a Deus, perguntando para Deus até quando, né? Até quando ele vai viver, né? Vai viver assim? Aqui Abacuque estava sendo levado cativo, né? Quando os caldeus invadem, né, Jerusalém e levam os povos de Deus cativo, né? E aí ele começa a clamar a Deus, né? Pedindo, perguntando por que disso, né? Por que Deus permitiu, né? Que Jerusalém fosse invadida, né? Por que permitiu tanta injustiça, né? E nos dias de hoje a gente faz essas mesmas perguntas, né? Por que pessoas boas, né, sofrem tanto, né? Por que a gente vê tantos ímpios, né? E os justos sofrendo tanto, né? E Abacuque clamou a Deus também em oração, né? Pedindo para Deus, né? Ele fez as mesmas perguntas que a gente faz hoje, né? Quantas vezes, né, a gente não pergunta por que, né, Senhor? Por que me sobreveio isso, né? Por que dessas provações, né? Por que de todo sofrimento? Por que eu tenho passado por tudo isso, né? Por que tanta provação, né? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso, né? E Deus não responde ele. Daí no capítulo 2, Deus responde para Abacuque, né? Deus responde para Abacuque. A palavra de Deus diz que no capítulo 2 Deus responde. E qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus não como vemos hoje em várias profetadas, né? Que muitos profetas têm se levantado e falado que não, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Claro que Deus tem o poder, né, de dar vitória, de mudar o quadro, né, mudar o diagnóstico, ele é o médico dos médicos. Mas aqui, nesse clamor de Abacuque, Deus responde a Abacuque e diz assim, no capítulo 2, no 4, diz que o justo viverá pela fé. Tá vendo? Deus diz que o justo viverá pela fé. Deus não responde, ele fala, não, eu vou dar vitória. Não, eu vou estar entrando com a providência, eu vou estar mudando esse quadro. Não, Deus fala para Abacuque, o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. E o que é viver pela fé, né? O que é viver pela fé? Viver pela fé é você não entender, né? Você não entender porque Deus permitiu a morte de Abel, né? Deus permitiu a morte de Abel, sendo justo. Abel dando a melhor oferta para Deus, isso não livrou Abel da morte, né?
E você não entender por que Deus permitiu a morte de Abel, né? Você não entender por que veio o diagnóstico, e o diagnóstico era um câncer, né? Então é você não entender por que veio esse diagnóstico, é você não entender por que Deus levou um filho seu, né? Você é todo feliz, né, com o filho, e aí Deus leva esse seu filho. E você sem entender o porquê, né, disso. Isso é o justo vivendo pela fé. É sem entender os planos de Deus. Sem entender você levar seu filho e ter um diagnóstico, seu filho é autista. Você não entender por que tanta provação, né? Por que dessas provações não foi livramento, né? Em vez de provação não foi livramento, né? É você não entender, mas mesmo assim ir para o capítulo 3, que o capítulo 3 é a oração de Abacuque, ir para o capítulo 3 e adorar a Deus, cantar a Deus, né? E louvar a Deus, mesmo sem entender tudo que você passou, mesmo sem entender toda a permissão de Deus, cantar a Ele. E cantar, e qual música quer cantar? É aquela: ainda que a figueira não floresça, ainda que o alimento não dê seu fruto, mesmo que não há alimento no campo, eu ainda adorarei a ti, meu Deus da salvação. Isso é o justo, isso vivendo pela fé de Deus, crendo que mesmo que não haja fruto no campo, mesmo que o alimento não floresça, mesmo que não tenha alimento no campo, se alegrar e cantar a ti, a Deus, Deus que deu a salvação, né? A gente tem que viver, né, pela essa fé. O justo vive pela essa fé, sem entender, né, essas coisas, pois a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as ruins. Então todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama, Deus. Amém, meus amados? Então é isso. A gente temos que viver pela fé, o justo viverá pela fé, sem entender, né? Podemos questionar assim, muitos falam que não temos que falar o porquê, o para quê, mas nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala que a gente pode falar com Deus, né? Assim como o Abacuque chegou para Deus e falou: até quando, Senhor? Até quando? Mas a gente temos que clamar, mas saber respeitar e ouvir a resposta de Deus, né? Abacuque clamou dizendo: até quando? Às vezes essa resposta que Deus deu para Abacuque, que é o justo viverá pela fé, não era o que ele queria ouvir. Às vezes ele queria ouvir o que muitos têm falado, que Deus vai dar vitória, que Deus vai prover, né? Deus, claro, Deus é o dono do ouro e da prata, ele tem o poder de todas as coisas, mas o Deus que eu sirvo é esse que vai me falar: filho meu, o justo viverá pela fé. E pela fé você vai passar por isso, pela fé você vai passar esse processo, esse caminho, né, duro para até chegar ao fim. Que a palavra de Deus diz que o caminho é estreito, né? O caminho que leva à vida é estreito e cheio de espinho. Amém, meus amados? Então que a gente possamos caminhar nesse caminho, possamos permanecer firme nesse caminho, independente do que você está passando. Eu não sei qual é, né, o seu clamor a Deus, eu não sei qual que é, né, a sua queixa com Deus, se é um diagnóstico de câncer, né, se você perdeu o seu emprego, alguma coisa. Cada um tem a sua luta, né? Cada um tem a sua luta. Não sei o que você tem passado, mas creio que o justo viverá pela fé. E para finalizar, a palavra de Deus diz em Apocalipse 21:4. Isso é tremendo que diz. Vamos ler Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Amém, meus amados? Então, receba essa palavra que ele já passou, né? Tudo que ele tinha que passar por nós, morreu, deu seu único filho para morrer na cruz por todos os nossos pecados, para que nós possamos chegar no fim do caminho, né? No fim desse processo,
e chegar lá, e aí não terá mais, como diz o capítulo 21 de Apocalipse 4. Chegará e não ter mais, e ele vai enxugar, né? E ele enxugará nossas dores, tirar as lágrimas dos nossos olhos, não verá mais morte, não terá mais tristeza, meus amados, e nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, meus amados? Então, que essa palavra possa vir de encontro com você, possa estar te fortalecendo, né? Que o justo viverá pela fé, meus amados, e vamos viver pela fé. E a palavra de Deus diz ainda que nunca viu um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência passar fome. Amém, meus amados? Então, o justo, ele vive pela fé, ele não mendiga o pão e ele não passa necessidades, pois Deus está com ele. Apesar de toda a adversidade, Deus está ali. Amém, meus amados? A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Essas coisas que falam, se você ir no início do texto, diz que não se preocupais com o que há de beber, o de comer e de vestir. Então, é essas coisas que quem busca a Deus não vai faltar. Todas essas coisas vai nos ser acrescentado. Então, que a gente possa permanecer firme na palavra de Deus, vivendo pela fé, que a fé é aquilo que a gente crê, né? Mesmo sem ver, crendo, né, que Deus está conosco, né, que o Espírito Santo Consolador está nos dando força para suprir, né, e passar por toda essa provação que temos que passar. Mas eu creio que no momento certo, no tempo de Deus, todas as provas, todas as dificuldades, né, vai ser suprido, né, como diz no Apocalipse, né, que não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, nem morte, meus amados. Amém? Tenham uma boa noite a todos aí, que Deus possa abençoar a cada um. Em nome de Jesus, amém.